Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que neste momento Deus possa te visitar, possa entregar para você a sua vitória, você que está fraco na fé, que Deus possa te fortalecer, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, derrama chuvas de bênção sobre você e toda a sua família. Meus queridos e amados irmãos, hoje vamos estar falando como fazer um propósito com Deus, como fazer um jejum, de que maneira devemos começar. Então fique comigo até o final do vídeo para você entender e colocar em prática. Você que não sabe como fazer um propósito, como fazer um jejum a Deus. Então vamos lá. Você pela manhã vai se ajoelhar. Primeira coisa do seu dia, quando você quer fazer um propósito diante de Deus, você vai acordar com esse propósito. Você tem que ter uma finalidade. Você talvez possa fazer um jejum para Deus salvar o seu filho, para Deus libertar o seu esposo, para Deus abrir uma porta de um bom emprego. Você também pode fazer um propósito para Deus te curar de uma enfermidade. Enfim, o propósito é você com Deus. Somente você com Deus e mais ninguém. Esse propósito ninguém pode ficar sabendo. Tem que surgir de você para Deus. Você vai fazer esta oração. Dobre os seus joelhos pela manhã, assim que você acordar. Você vai se ajoelhar, vai conversar com Deus. Vai fazer esse propósito. Você vai iniciar esse jejum com uma oração. Você vai se ajoelhar, né? E vai entregar o seu propósito com Deus. Senhor, estou diante da tua presença no dia de hoje para fazer um propósito nesta finalidade. Aí você fala para Deus qual que é a finalidade do seu jejum, em favor de quê? O que você quer que Deus faça por você, pelo seu filho? Enfim, é você e Deus neste momento. E naquele exato momento você está começando o seu jejum. Assim que você finalizar o seu propósito com Deus, a sua oração, a sua conversa ali com o Pai, aí você já começa a fazer as suas tarefas diárias, mas em vigilância, porque quando colocamos um propósito diante de Deus, Satanás levanta. Para você não quebrar o seu jejum, você tem que estar ligada com Deus. Coloque um louvor ali. Se caso você permanecer em seu lar, porque às vezes algumas pessoas fazem o propósito e vai para o seu serviço, enfim, vai para outros lugares. Mas mesmo assim tem que estar em constante vigilância, porque Satanás está de olho para você quebrar o seu jejum. A partir do momento que você fazer algo desagradável a Deus, você, naquele exato momento, já não está em jejum. Porque você não vigiou, você falou coisas que desagradou a Deus. E, infelizmente, aquele jejum foi quebrado. Por isso, você deve estar ligado ao trono de Deus. Mas por que jejuar?
para santificar a nossa vida, para ficarmos íntimos de Deus, para quando Satanás vier querer nos atingir, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece através do jejum. Por isso, o jejum tem que fazer parte da nossa vida. Temos que jejuar sempre para vencermos os problemas, as calúnias, as perseguições. E o que significa jejuar? Jejuar significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. Nem água você pode tomar. Jejum totalmente sem nada. Você tem que estar ligado com Deus. Quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar ao Senhor. Dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele. Esse é o jejum com propósito. Um jejum para santificar a nossa vida, para aumentar a nossa fé, para nos fortalecer espiritualmente. Quando apenas ficamos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, não é jejum bíblico. Sabe por quê? Jejum bíblico é com propósito. Você tem que conversar com Deus antes. E afinal, o que acontece quando jejuamos? Nos tornamos sensíveis às coisas espirituais. Isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e sua autoridade. Os demônios reconhecem e perdem seu poder. O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. E quais motivos do jejum? Devem ser espirituais, ou seja, pela salvação de almas, para receber poder para testemunhar ou pregar, por libertação e cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação de Deus, para proteção, por agradecimento, para santificação, enfim, para ser cheios do Espírito Santo. Devemos ter uma vida santa diante de Deus. É através do jejum que encontramos a paz, que temos o dom de discernir as coisas que são de Deus, as coisas que não são, que aumenta a nossa fé, que nos fortalece a cada dia para vencer as lutas. E o que fazer durante o jejum? O que você deve fazer é orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas escrituras. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então aproveitar para ministrar, evangelizar, visitar, orar pelos enfermos, conforme está escrito em Isaías 58, 6 e 7. E quais são os benefícios do jejum? Primeiro, revelação da palavra. Segundo, cura de integridade. Terceiro, recebe justiça. Quarto, recebe a presença da glória de Deus. Quinto, orações respondidas. Sexto, socorro na hora certa. Sétimo, livramento e refrigério. Oitavo, direção contínua. Nona,
restauração da alma, saúde e força. 10º, bênçãos para a próxima geração com restauração e restituição. Olha que lindo! Olha como é importante jejuar, como é importante consagrar a nossa vida a Deus. Recebemos força, recebemos coragem, temos força para combater as obras do inimigo. Temos dons espirituais. Através do jejum, as muralhas caem por terra. Deus os direciona. As orações são respondidas mais rápido. Talvez você que está aí do outro lado está pensando que a sua bênção está demorando. Será que você já fez um jejum em favor desta bênção, em favor da sua vida? Está faltando um jejum para a resposta de Deus vir ao seu alcance. Então comece hoje consagrando a sua vida. Comece hoje orando e jejuando. Para você ter as respostas às suas orações respondidas rápidas, é preciso jejuar. É preciso consagrar a sua vida. Que Deus vai entrar com a providência divina e vai te dar a vitória. Então comece jejuando, comece consagrando a sua vida e você verá o que Deus irá fazer através do seu jejum. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.